Olá, boa noite. Boa noite. Sai a lista de Janot. Baseado na Lava Jato, o Procurador-Geral da República envia ao Supremo 83 pedidos de abertura de inquérito. Lula depõe como réu na Lava Jato pela primeira vez. O ex-presidente negou que tenha tentado comprar o silêncio de Cerveró. Gabrielli, ex-presidente da Petrobras, é inquirido por Sérgio Moro. Ele afirma que nunca conversou sobre propina com o ex-ministro Palocci, que está preso. No Rio de Janeiro, Lava Jato prende 2 suspeitos de receber propina por obras do metrô Carioca. Um é diretor da Rio Trilhos, outro é secretário de Turismo Estadual. Deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, defende o projeto original de mudança na Previdência. Ele diz que deve haver igualdade entre homens e mulheres e também na idade mínima de 65 anos para aposentadoria. Amanhã tem protesto contra a reforma da Previdência na Paulista. A Justiça proíbe, mas estão previstas paralisações de ônibus e em metrô em São Paulo. O Jornal da Gazeta está no ar. Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, um dos principais líderes da facção criminosa PCC, pediu proteção à polícia por se sentir ameaçado. Desde o fim do mês passado, ele é considerado foragido. O pedido de proteção foi feito em fevereiro, 4 dias depois de Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, ter sido libertado da penitenciária de Presidente Venceslau. Estava preso havia 17 anos, condenado por homicídios, tráfico de drogas, entre outros crimes. Ele ainda é réu pelo assassinato de 2 pessoas. Ação que teria comandado pelo celular de dentro da cadeia para vingar a morte de traficantes ligados ao PCC. GG seria julgado 20 dias depois de sair da cadeia, mas não apareceu no tribunal. Teve a prisão decretada e está sendo procurado. No pedido de proteção encaminhado à Secretaria de Segurança Pública, o criminoso alega que teme pela própria integridade física e moral. Diz que tem medo de ser vítima de policiais, num hipotético confronto forjado. O advogado dele, Isaac de Araújo, pede ainda a proteção do Estado para a mulher, os filhos, a irmã do foragido e também para ele, já que motos e carros suspeitos estariam rondando o escritório. No requerimento, o advogado pede ainda que a polícia analise imagens de câmeras de rua e que faça campana para identificar os suspeitos. O pedido foi negado. Pela lei, o advogado e a família de GG do Mangue não se enquadram no programa de proteção à testemunha, destinado a quem colabora com uma investigação ou com um processo criminal. Segundo o Ministério Público, GG do Mangue é hoje o 3º nome na hierarquia do PCC, abaixo apenas do chefe do bando, Marcos Camacho, o Marcola, e Abel Pacheco, o Vida Louca. Do alto comando do PCC também seria Marcelo Ventola, o Marcelinho. Ele é suspeito de assassinar o fundador da Mancha Alviverde, Moacir Bianchi, executado com 22 tiros no início do mês. Segundo a investigação, o suposto atirador queria ser um dos diretores da torcida organizada e Bianchi não concordava. O crime teria acontecido depois de uma violenta discussão entre os dois. Marcelo Ventola, que está foragido, já se envolveu em assaltos a bancos. Outros suspeitos que não tiveram os nomes divulgados continuam sendo investigados pelo assassinato de Bianchi. O Aeroporto Internacional de Guarulhos e a ONG Aldeias Infantis realizam uma campanha de conscientização contra o trabalho infantil. Dados da última pesquisa nacional por amostra de domicílios divulgados no ano passado mostram que mais de 500 mil crianças trabalham no estado de São Paulo. As equipes percorrem as áreas do Aeroporto Internacional de Guarulhos entregando os panfletos da campanha e aproveitam para fazer o alerta sobre um problema grave e antigo: o trabalho infantil. A proposta é que os passageiros evitem dar esmolas nos terminais. Mariana e o Wilson chegaram dos Estados Unidos e receberam as orientações. Tem que ter um trabalho também com os pais, lógico, né? E tem que ter
escola para essa criança também, né? Tem que ter lugar para ela poder ir e exercer esse direito, né, dela ser criança. Se eu compro alguma coisa para ele comer, se ele dizer que ele está com fome, né? Senão, dinheiro não tem como. Assim, eu acho que é fora do nível mesmo. E a proximidade com alguns bairros carentes de Guarulhos faz com que o aeroporto se transforme num lugar muito procurado por crianças e adolescentes que vão pedir dinheiro aos passageiros e muitas vezes incentivados pelos próprios pais. E este gesto de dar esmola, que no início parece ser um ato de caridade, pode trazer consequências graves. E por isso, a necessidade da campanha. Ao longo de um período, você começa a observar que ela recebendo demasiada doação direta, começa a ter evasão escolar, pequeno contato com entorpecente, etc. Então a doação direta ela é extremamente perniciosa. Nós tentamos conscientizá-los pelo viés da inclusão social e não do trabalho infantil. Imagens como estas não são raras no aeroporto. Os menores de idade pedem dinheiro ou até mesmo oferecem serviços, como de engraxate. Segundo o próprio aeroporto, pelo menos 40 crianças já foram vistas por aqui, abordando os passageiros. Além dos panfletos que também estão colados nas mesas da praça de alimentação, há cartazes espalhados pelo aeroporto, divulgando o tema da campanha. Não alimente a esmola e o trabalho infantil. Alimente o futuro. A ajuda ideal realmente é essa estruturada, né? Uma ajuda mais bem-vinda, tem mais assessoria para eles, através das instituições, com certamente ajuda psicológica, nutricional. Então acho que essas vão ter um apoio bem melhor do que simplesmente a gente dar o dinheiro aqui para as crianças. Em uma reunião com membros da Comissão da Reforma da Previdência, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, do Rio, voltou a defender que o texto do governo seja votado sem alterações. Questionado sobre a polêmica da igualdade de idade para homens e mulheres se aposentarem, Rodrigo Maia disse que as mulheres têm um pleito histórico de não serem tratadas como apêndice dos homens. Há um forte apoio da sociedade nesse equilíbrio. Aliás, é um pleito também das mulheres há muitos anos, que é exatamente não ser tratada de forma diferente dos homens. Pela proposta do governo, os trabalhadores e trabalhadoras só terão direito à aposentadoria a partir dos 65 anos. Contrários a esse ponto, alegam que a mulher exerce dupla jornada ao cuidar mais dos afazeres domésticos do que o homem e por isso deveria se aposentar mais cedo. Maia reiterou que espera que o texto seja aprovado no plenário da Câmara até o final de abril. Sindicatos de várias categorias, entre elas a dos metroviários e dos motoristas e cobradores de ônibus, podem cruzar os braços amanhã. O repórter Luciano Penteado está na Assembleia dos Metroviários e tem outras informações. Boa noite, Luciano. Gabriel, no caso dos ônibus municipais aqui de São Paulo, a paralisação está prevista para começar à meia-noite de hoje, deve durar até às 8 horas da manhã desta quarta-feira. Durante este período, a indicação é para que os ônibus fiquem nas garagens das empresas e o passageiro aí busque alternativas para se locomover pela cidade. Durante a tarde, a Justiça concedeu 2 liminares sobre este assunto dos ônibus. Uma beneficiando a Prefeitura de São Paulo e determinando a Justiça do Trabalho que pelo menos 70% da frota de ônibus funcione nesta quarta-feira sob pena de multa de R$5 milhões. A outra liminar foi beneficiando a um pedido da SP Trans e determinando que 100% da frota de ônibus funcione amanhã sob pena de multa de R$300 mil. Bem, mas esta não é uma greve exclusiva do setor de transportes. Esta quarta-feira está sendo chamada de Dia Nacional de Lutas. Várias outras categorias e representantes de outras entidades já manifestaram que também vão cruzar os braços. Professores, metalúrgicos e também bancários, todos protestando aí contra a reforma na Previdência do governo de Michel Temer. Bem, no caso dos metroviários, a Assembleia que vai referendar a decisão dos trabalhadores está começando neste momento aqui na sede do sindicato da categoria, que fica na zona leste de São Paulo. O indicativo, segundo aqui nós conversamos com os diretores do sindicato, é para que haja também uma greve. No caso do metrô, vai ser uma greve de 24 horas que deve começar à meia-noite de hoje. Durante a tarde, a Justiça também concedeu uma liminar em favor do metrô,
determinando que 70% dos trabalhadores da linha metroviária de São Paulo trabalhem nesta quarta-feira e 100% nos horários de pico, que seria das 6 às 9 da manhã e também das 4 da tarde até as 7 horas da noite. Mas o indicativo, como nós dissemos, é para que haja realmente uma greve que vai ser referendada nesta Assembleia que está começando neste momento. Bem, a única linha do metrô que vai funcionar vai ser a linha amarela, porque ela é administrada em parceria com a iniciativa privada. Durante a tarde, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, comentou a decisão liminar da Justiça que impediria a greve e ele disse que pretende ser duro com os trabalhadores que não seguirem esta determinação. Vamos ouvi-lo. Não tem razão você paralisar um sistema de metrô que transporta 5 milhões de passageiros viagem dia, porque é contra, quer mudar a reforma da Previdência. Pode fazê-lo, mas não dessa forma. Então nós já entramos com pedido de liminar na Justiça e seremos duríssimos no sentido de cumprimento da decisão judicial. O prefeito de São Paulo, João Dória, afirmou que se motoristas e cobradores insistirem na greve, terão um dia descontado. Nós protocolamos no Tribunal de Justiça uma medida preventiva para evitar que isso ocorra. Não faz sentido uma greve paralisar a cidade, ainda que tenha por objetivo protestar contra o tema da Previdência. Você pode fazer esse protesto sem paralisar a cidade, prejudicando os serviços públicos e prejudicando a população. Nós precisamos começar a mudar um pouco esse sentimento de que para protestar é preciso prejudicar. Obviamente, se tiver algumas pessoas que solidariamente deixarem de trabalhar, primeiro não vão receber o salário. Se faltar, vai ter a dedução do salário. E a CET confirmou a suspensão do rodízio de carros aqui na capital amanhã, em função da possibilidade de greve do transporte público. A CET também confirmou a liberação das faixas e corredores de ônibus para fretados e táxis com passageiro durante o dia todo. A cobrança da Zona Azul também será suspensa nesta quarta-feira. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, envia ao Supremo Tribunal Federal 83 pedidos de abertura de inquérito com base nas delações da Odebrecht. Os nomes não foram divulgados, segundo a Procuradoria-Geral da República, porque a solicitação tem caráter sigiloso. Rodrigo Janot pediu a retirada do sigilo de todo o material. Ele alegou a necessidade de promover transparência e garantir o interesse público. A lista está baseada nas delações de 78 executivos da Odebrecht, entre eles o patriarca da família Emílio Odebrecht e o ex-presidente da empreiteira Marcelo Odebrecht. Agora cabe ao ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, aceitar ou não os pedidos de abertura de inquérito. Os pedidos foram mandados ao Supremo porque na lista há políticos com prerrogativa de foro, ou seja, só podem ser investigados no STF. Ao todo, Rodrigo Janot fez 320 pedidos. Segundo as agências de notícias, na lista há deputados, senadores e ministros. Outros 211 pedidos foram enviados para outras instâncias da justiça pelo país. Janot pediu ainda 7 arquivamentos e 19 outros tipos de providências, como novas investigações e o acréscimo de detalhes a inquéritos já em andamento. A expectativa em Brasília é grande em torno da nova lista de Janot. O ministro Edson Fachin deve se manifestar sobre o assunto até a semana que vem. O ex-presidente Lula depõe pela primeira vez como réu na Lava Jato. Ele negou ter participado da tentativa de comprar o silêncio de Nestor Cerveró, ex-diretor da Petrobras, que se tornou delator na justiça. Lula disse ser vítima de um quase massacre. Em Brasília foi montado um forte esquema de segurança. O ex-presidente chegou de carro à sede da Justiça Federal e não falou com a imprensa. Ele foi alvo de manifestações pró e contra ele. É a primeira vez que o petista presta depoimento desde que se tornou réu na Lava Jato. Ele é acusado de participar de uma trama com outras 6 pessoas para tentar comprar o silêncio e evitar a delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Entre outros réus estão José Carlos Bunlai, pecuarista e amigo pessoal de Lula, o banqueiro André Esteves e o senador cassado Delcídio do Amaral. Delcídio chegou a ser preso pelo caso em novembro de 2015. Lula falou por cerca de 50 minutos. No depoimento, o ex-presidente negou a obstrução da justiça e afirmou que não temia uma delação de Cerveró. Doutor, só tem um brasileiro
que poderia ter medo de um depoimento do Severo, pela relação que tinha com ele, que é o Delcídio. Eu não tinha relação com o Severo, portanto o Delcídio contou uma inverdade nesse processo. O ex-presidente pediu ao juiz que sejam apresentadas provas de supostos crimes cometidos e disse que há uma perseguição contra ele. E há mais ou menos 3 anos, doutor, eu tenho sido vítima de eu diria quase que de um massacre. Só sabe o que é levantar todo dia, sabe, achando que a imprensa está na porta de casa porque eu vou ser preso? Ah, porque não sei quem delatou Lula vai ser preso, porque não sei quem delatou Lula vai ser preso. Lula disse que sua renda mensal gira em torno de R$26 mil, podendo chegar a 50 mil. Disse que seus rendimentos são fruto de sua aposentadoria e também de palestras feitas pela empresa Lewis. A receita da companhia é alvo de investigação por suspeita de recebimento de propina. O petista disse também que recebe recursos dos filhos. Lula disse ainda que se sente ofendido quando chamam o PT de organização criminosa e afirmou que jamais pediu dinheiro a qualquer dos citados na Lava Jato. Eu tenho dito, eu duvido, antes, durante e depois, os que estão presos e os que vão ser presos, que tenha um empresário ou um político que tenha coragem de dizer que um dia me deu R$10, ou que tenha coragem de dizer que um dia o Lula pediu 5 centavos para ele. Ele defendeu a Lava Jato, mas criticou a atuação de procuradores e o judiciário. Ele não citou o nome do juiz Sérgio Moro. Então o juiz, o promotor, o delegado, não tem que ficar fazendo, sabe, pirotecnia com as pessoas. Se tem um brasileiro que quer a verdade nesse país, sou eu. Eu quero que a Lava Jato vá a fundo para ver se acaba com corrupção. O que eu sou contra é execrar, é condenar. Num tom de campanha eleitoral, Lula disse ainda que, apesar do volume de notícias negativas contra ele, seu desempenho em pesquisas eleitorais vai continuar incomodando os opositores. E eu vou matá-los de raiva, porque toda pesquisa vai aparecer na frente. Em depoimento no dia 15 de fevereiro, o senador cassado Delcídio do Amaral reafirmou à Justiça acusações de sua delação premiada contra o ex-presidente Lula. De acordo com a delação de Delcídio, firmada em março do ano passado, durante uma reunião com Lula no Instituto Lula em maio de 2015, ele teria tratado com o ex-presidente a possibilidade de Nestor Cerveró comprometer o pecuarista Bunlai, amigo de Lula, numa eventual delação. O ex-presidente teria pedido então para ele procurar Bunlai. Segundo Delcídio, a partir dessa ordem, foi montado um esquema por meio do qual a família de Bunlai pagou R$50 mil mensais de ajuda financeira a Cerveró, como tentativa de comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras. Em depoimento, o filho de Cerveró, Bernardo Cerveró, disse que foi pressionado por Delcídio para impedir que o pai fechasse o acordo de delação premiada com o Ministério Público. O ex-presidente Lula é réu em outras 4 ações penais. O petista responde a 2 processos em Curitiba com o juiz Sérgio Moro. Um deles envolve o triplex em Guarujá. A força-tarefa da Lava Jato sustenta que o imóvel foi reservado a Lula e seria uma forma do petista receber vantagens indevidas de empreiteiras investigadas no escândalo de corrupção na Petrobras. Na outra ação que responde no Paraná, o Ministério Público Federal diz que parte da propina paga pela Odebrecht em contratos da Petrobras foi destinada para a aquisição de um terreno na Zona Sul de São Paulo, onde seria construída a sede do Instituto Lula. Para a Lava Jato, o dinheiro também foi usado para comprar um apartamento vizinho à cobertura onde mora o ex-presidente, em São Bernardo do Campo, que é alugado pela família de Lula. Em Brasília, o petista responde outras 2 ações penais. Em uma delas, ele é acusado de usar sua influência junto ao BNDES e a outros órgãos sediados em Brasília para favorecer a empreiteira Odebrecht em contratos e obras de engenharia em Angola. Em contrapartida, a Odebrecht teria repassado cerca de R$30 milhões à empresa do sobrinho do ex-presidente, Taiguara Rodrigues. A outra ação que responde em Brasília é dentro da Operação Zelotes, na qual também é réu seu filho mais novo, Luiz Cláudio. Lula e o filho são acusados de participar de um esquema de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa, envolvendo a compra de 36 caças Gripen da sueca Saab pelo governo brasileiro, e na aprovação no Congresso de uma medida provisória que envolveu incentivos fiscais a montadoras de veículos.
E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala do depoimento de Lula à Justiça de Brasília. No mesmo dia em que a Procuradoria-Geral da República pediu a abertura de mais de 80 novos inquéritos da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, Lula fez pose de vítima no seu primeiro depoimento como réu na Justiça Federal de Brasília. Lula disse que há 3 anos vem sendo vítima de um massacre. As manchetes o perseguem. No café da manhã, no almoço, no jantar, há sempre uma manchete insinuando que um novo delator irá acusá-lo, que sua prisão será decretada. Lula disse tudo isso num processo em que ele foi delatado por um ex-companheiro, Delcídio Amaral. Esse ex-companheiro acusou Lula de tentar comprar o silêncio de outro delator da Lava Jato, o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, nomeado no governo Lula. Não são as manchetes que perseguem Lula. O ex-presidente é perseguido pelas más escolhas que fez. Delcídio era do PT. Quando foi preso, antes de virar delator, ele ocupava a função de líder do governo Dilma no Senado. Nestor Cerveró foi colocado em postos de destaque na Petrobras para assaltar a estatal em nome do PT, do PMDB e até de Fernando Collor de Mello. Tudo isso para comprar a lealdade de aliados do governo do PT no Congresso. O cotidiano de Lula é uma sucessão de poses. Ele faz pose de vítima no café da manhã, no almoço e no jantar. Mas a verdadeira vítima de todo esse descalabro que o país assiste é o brasileiro em dia com os seus impostos. O Petrolão é um mensalão hipertrofiado. Os 2 escândalos começaram na gestão de Lula. O fato de o ex-presidente estar sendo investigado representa uma evolução institucional, não uma perseguição. Cabe a Lula exercer o seu direito de defesa. Nessa hora, a pose de vítima adianta pouquíssimo. É preciso que por trás da pose exista uma noção qualquer de ética. Boa noite. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, pediu desculpas hoje por financiamento ilegal da Odebrecht em sua campanha presidencial de 2010. Em comunicado, Santos admitiu ter usado recursos obtidos ilegalmente, mas afirmou não ter conhecimento e nem autorizou a captação dessa verba. Santos, que concorreu em 2010 e em 2014, disse ainda que rejeita e condena os pagamentos ilegais, que já pediu uma investigação minuciosa de suas campanhas e o esclarecimento do que aconteceu o mais cedo possível. Até agora, as investigações da Justiça colombiana apontam que os pagamentos teriam sido feitos pela empreiteira brasileira Odebrecht. A construtora admitiu ter pago centenas de milhões de dólares de propina para projetos de infraestrutura em 12 países da América Latina entre 2002 e 2016. Tradicional na cidade de São Paulo, o Jockey Club realizou nesta tarde uma eleição para a presidência da entidade, que completa 142 anos hoje. O resultado deve sair ainda esta noite. O vencedor vai assumir e enfrentar uma greve de funcionários e uma dívida que ultrapassa 145 milhões de reais com a prefeitura da cidade. Já são 24 anos como funcionária do Jockey Club de São Paulo, mas desde o ano passado, a Elaine reclama que o salário está atrasado. Eu tenho tentado administrar com as reservas que eu tenho feito, mas a gente vai tirando a reserva, chega uma hora que já estamos há quase 6 meses sem salários. Então aí o que a reserva acaba uma hora, né? Segundo o Sindicato dos Hípicos de São Paulo, 70% dos cerca de 300 funcionários aderiram à greve que começou há 1 ano pelo não pagamento de benefícios. Segundo o Jockey, a paralisação atinge 30% dos trabalhadores. Temos um processo em andamento que estamos aguardando a sentença do tribunal. Enquanto isso, estamos aqui fazendo essa manifestação, vendo se a gente consegue encontrar uma solução para isso aí. A dívida ativa do Jockey, só com o não pagamento de IPTU, é de 145 milhões de reais. Mais de 400 sócios votaram hoje para eleger o novo presidente que vai herdar o rombo. Ricardo Vidigal Monteiro de Barros, atual vice-presidente do Jockey, é o candidato da chapa que tenta se manter no poder. O clube está funcionando com 100 trabalhando, né? Temos uma pequena parte que faz greve, porque eles sabem que a ideia do Jockey é enxugar o quadro de funcionários ainda em 50%, independente de quem ganhar, situação ou oposição.
e eles querem estabilidade. Então o caso está na Justiça do Trabalho já. O candidato da oposição é o empresário Benjamin Straimbusch, atual vice-presidente da Fiesp. A chapa dele tenta quebrar o domínio da atual administração, que está há 6 anos no cargo. Ambas as chapas concordam em um ponto importante, o que prevê um acordo com a prefeitura para desapropriar um pedaço do jockey em troca do abatimento da dívida. Então, uma integração como essa, de alguma maneira, eu acho que é uma questão bastante positiva. O que fazer, de que maneira fazer, é uma discussão que precisa ser ampliada. Nós precisamos discutir isso dentro dos ambientes do próprio clube, precisamos aproximar e ter essa conversa com os órgãos públicos. A área total do terreno é de 600 mil metros quadrados. O acordo defendido pelo prefeito João Dória, do PSDB, prevê a ocupação de 5% da área. Nesta parte, não tombada pelo patrimônio histórico, seria construído um parque municipal, torres residenciais e também o futuro Museu da Biodiversidade, sob comando da Universidade de São Paulo. A chapa vencedora também terá a missão de modernizar a administração do jockey e de acompanhar o processo aberto para resolver a questão dos salários atrasados, que já está no âmbito da Justiça do Trabalho. E o Jockey Clube de São Paulo acaba de divulgar o resultado da eleição, que terminou com a vitória da oposição, liderada pelo empresário Benjamin Straimbusch, que obteve 160 votos contra 129 da chapa da situação. A defesa da ex-presidente Dilma Rousseff apresentou um requerimento ao Tribunal Superior Eleitoral para que o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o ex-assessor especial da presidência, José Yunes, sejam ouvidos no processo sobre a cassação da chapa Dilma Temer. O pedido da defesa de Dilma foi feito após o o ex-executivo da Odebrecht, José de Carvalho Filho, ter afirmado em depoimento ao TSE que Padilha recebeu instruções para o pagamento de Caixa 2 ao PMDB. Segundo Carvalho Filho, um dos locais indicados por Padilha foi o escritório de José Yunes, amigo e ex-assessor de Michel Temer. Esse pagamento teria sido realizado no dia 4 de setembro de 2014. Em desdobramento da Operação Lava Jato, a Polícia Federal prende o subsecretário de Turismo do Rio de Janeiro, Luiz Carlos Veloso, e o diretor da Companhia de Transporte sob Trilhos do Estado, Heitor Lopes de Souza Júnior. Eles são suspeitos de fraudes em contratos da linha 4 do metrô do Rio. Segundo as investigações, Heitor Lopes de Souza Júnior, diretor da Rio Trilhos, e Luiz Carlos Veloso, subsecretário de Transportes na gestão de Sérgio Cabral, do PMDB, e atualmente subsecretário de Turismo na gestão de Luiz Fernando Pezão, também do PMDB, participavam de esquema que cobrava propina de empreiteiras interessadas em assumir a construção da linha 4 do metrô do Rio, que liga a Zona Sul à Barra da Tijuca. Eles teriam agido durante o período em que Cabral era governador. Ele foi preso no final do ano passado e foi apontado como chefe da suposta quadrilha. Comandada pela Polícia Federal, Ministério Público e Receita Federal, a ação foi batizada de Tolly Peltz, em referência ao tatuzão, que é a máquina que escava o túnel das obras do metrô. As investigações foram baseadas no acordo de leniência firmado pela construtora Carioca Engenharia, que integra um dos consórcios que fazem a obra. A Queiroz Galvão e a Odebrecht também fazem parte do consórcio Rio Barra. Segundo a decisão do juiz federal Marcelo Bretas, que autorizou a operação, a construção da linha 4 passou de cerca de 880 milhões de reais para mais de 9 bilhões e meio de reais. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu abrir ação penal e tornar o deputado Vander Lobé, do PT do Mato Grosso do Sul, réu na Operação Lava Jato. Os ministros viram indícios de que Lobé cometeu os crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva por envolvimento em desvios na BR Distribuidora, empresa subsidiária da Petrobras. Segundo denúncia, o grupo do deputado recebeu cerca de R$1 milhão entre 2012 e 2014, em troca de apoio político a dirigentes da estatal que fossem coniventes com o esquema de corrupção. Também foram acusados a mulher de Lobé, Roseli Lobé, o cunhado dele, Ademar Chagas, a sócia de Ademar, Karina Avanci, e Pedro Paulo Leoni Ramos, ex-ministro do governo Collor. Os advogados dos acusados negam as acusações.
Ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, depõe ao juiz Sérgio Moro como testemunha de defesa do ex-ministro Antônio Palocci na Lava Jato. Nesta ação, Palocci é acusado de atuar para favorecer os interesses da Odebrecht junto ao governo federal na contratação de sondas de exploração do pré-sal com a Petrobras. Por videoconferência, José Sérgio Gabrielli falou sobre o papel de Antônio Palocci na contratação de sondas e também sobre o setor petroquímico. Alguma vez ele lhe procurou para discutir sobre interesses específicos de alguma determinada empresa? Não, nunca. Mais especificamente ainda, eu pergunto ao depoente se alguma vez na equipe de transição o ex-ministro Palocci o procurou para tratar de alguma demanda de interesse da Odebrecht? Não. Nós nunca discutimos interesses específicos de empresa A, B ou C no Conselho de Administração da Petrobras. Em entrevista à TV Globo, logo após o depoimento, Gabrielli afirmou que nunca teve nenhuma conversa individual com Palocci sobre propina. Na Lava Jato, o ex-presidente da Petrobras já prestou diversos depoimentos. Ele não é réu em nenhuma ação penal envolvendo o esquema de corrupção na estatal. Palocci está preso no Paraná desde setembro do ano passado. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. O Lula está bancando a vítima. Ele está se fazendo de vítima para evitar, ou pelo menos para retardar, uma condenação. Ele está participando de uma corrida. Ele está tentando empurrar a possibilidade de julgamento para frente, para ele aparecer como candidato, se viabilizar como tal e impedir a condenação e a prisão, porque ele não tem defesa para nada pelo qual ele é acusado. Esse papel de vítima, ele interpreta com muita competência. Eu conheço o Lula desde 1975 e ele sempre foi caracterizado por uma atitude covarde, pusilânime. Ele é um frouxo, como se diz lá no interior da Paraíba. É por isso que ele disse, e chamou a atenção de todo mundo, que ele vive em casa com medo, porque a imprensa está sempre na porta, contando com a chegada da Polícia Federal. Ele disse também que se sentia ofendido pelas acusações que são feitas ao PT. Olha, o que aconteceu foi o seguinte, já está provado, ele responde a 5 inquéritos por causa disso. Houve uma organização criminosa de muita complexidade, composta por muitos membros de todos os partidos, aliados e da oposição, e essa organização meteu a mão nos cofres da República, em todos, quanto foi possível, pelo visto, em todos mesmo, não sobrou nada. E aí, ou ele não sabia de nada e é um completo imbecil, então não pode ser presidente da República, ou ele é conivente com aquilo. Além dessa questão de não ser uma pessoa propriamente corajosa e que nunca assume as coisas que faz, está sempre transferindo para os outros, o Lula tem um espírito de fantasia que faz com que ele, digamos que ele falte à verdade de forma muito frequente, e isso comparece ao longo do todo o seu depoimento. Agora, a corrida é essa. Ou ele empurra o julgamento e as condenações lá para frente, se candidata e aí não conseguem mais prendê-lo, ou ele é preso, ou melhor, é condenado na primeira e na segunda instância e perde a elegibilidade. É essa disputa que ele está fazendo, é essa corrida que ele está disputando, usando o seu talento de enganar pessoas. Não sei se vai ser bem sucedido, isso só o tempo dirá. Bom, eu volto na quinta-feira, direto ao assunto, em Té. Como previsto, o tempo mudou em toda a faixa leste paulista e as temperaturas ficaram mais amenas. Aqui na capital, a máxima ficou em torno dos 24 graus e o céu com muita nebulosidade. E como será que fica o tempo amanhã? Vamos ver em detalhes a previsão com Mariana Armentano. A quarta-feira vai ser de tempo abafado, com chuvas pontuais a partir da tarde em quase todo o país. Só ali entre Rondônia, norte do Mato Grosso, até o oeste do Maranhão e também em parte da costa norte do Brasil, é que a chuva não tem hora para acontecer. Inclusive, o tempo fica bem fechado nessa área em azul no mapa, entre o Pará, Tocantins e o Maranhão. Já onde temos amarelo,
tempo firme entre o litoral gaúcho e catarinense, no oeste do Mato Grosso, norte de Roraima e entre o norte de Minas e o interior de Pernambuco. Mas na costa leste do Nordeste, chuvinha fraca só para refrescar. Vamos ver aqui algumas temperaturas? Em Maceió, amanhã, máxima de 31 graus com chuvas rápidas. Já Belo Horizonte vai ter um dia de tempo firme, com máxima na casa dos 29 graus. Em Belém pode chover forte a qualquer hora, com máxima de 32 graus. E em Porto Alegre, risco de chuva só à tarde e temperaturas entre 18 e 33 graus. Para São Paulo, volta a esquentar de forma generalizada. E essa combinação de calor e alta umidade do ar resulta em chuvas entre a tarde e a noite em todas as regiões do estado, mas de forma pontual. A máxima amanhã deve ficar em torno dos 33 graus em Presidente Prudente e dos 34 em Presidente Bernardes. Faz 33 graus também na cidade de Araraquara e São José do Rio Preto e 31 lá na região de Campinas, mais ao leste do estado. E olha, no litoral também esquenta, chega a fazer até 30 graus em Santos. Para a Grande São Paulo, a previsão também é de mais calor nos próximos dias, mas ainda com chuvas a partir da tarde, viu? Nessa quarta-feira teremos mínima de 19 graus e máxima à tarde de 29. Aí na quinta-feira faz até 31 graus e na sexta-feira promete fazer um calorão na casa dos 32 graus por aqui. E uma forte nevasca que atinge a costa leste dos Estados Unidos cancela mais de 5 mil voos e causa transtornos à população. Faltando apenas uma semana para o início oficial da primavera, a nevasca já é a pior do ano. Quase 31 milhões de americanos estão em alerta. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia, pode nevar até 60 centímetros e também estão previstas rajadas de vento de até 90 quilômetros por hora para 8 estados do nordeste do país. Em Nova York, as temperaturas, que nessa época do ano variam entre 1 e 8 graus, podem chegar aos 6 graus negativos nos próximos dias. A Advocacia Geral recorreu da decisão da Justiça Federal de São Paulo, que suspendeu a cobrança extra para despachar bagagens. Resolução da ANAC que permitia esse tipo de cobrança passaria a valer hoje. Com a decisão da Justiça de São Paulo, ficaram mantidas as regras para o despacho de bagagens. A cada viagem, os passageiros podem despachar um volume de até 23 quilos nos voos nacionais e 2 volumes de até 32 quilos nos voos internacionais. Não há cobrança por parte das empresas de aviação. Pelas novas regras propostas pela Agência Nacional de Aviação Civil, o passageiro pagaria pelas bagagens despachadas em voos nacionais e internacionais. O limite de peso de bagagem de mão passaria de 5 para 10 quilos. Para recorrer da decisão da Justiça de São Paulo, a Advocacia Geral da União alegou que, segundo estudos da ANAC, 35% dos passageiros transportados atualmente viajam sem bagagem. Já o peso médio da bagagem despachada em voos domésticos seria de 11,5 kg, bem inferior ao limite permitido de 23 quilos. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. O goleiro Bruno, condenado a mais de 22 anos de prisão pelo assassinato da ex-namorada Elisa Samúdio, foi apresentado hoje oficialmente como goleiro do Boa Esporte Clube em Varginha, Minas Gerais. A estreia do goleiro Estela no Boa deve acontecer em até 40 dias. Caso, claro, ele não volte para a prisão nesse período. Na coletiva de apresentação, o goleiro se recusou a responder perguntas dos jornalistas sobre o crime por orientação da diretoria do clube. Ele só agradeceu a oportunidade de recomeçar na profissão. Recém-saído da prisão, o goleiro foi apresentado no clube como um reforço normal e já participou de atividades físicas, recebendo até boas-vindas dos vizinhos. No primeiro dia, ele tirou fotos com torcedores e fez muitas selfies como uma celebridade. Na entrevista coletiva de apresentação do goleiro, a diretoria do Boa vetou qualquer pergunta a respeito do crime e ocultação do cadáver de Elisa Samúdio, caso que levou Bruno à prisão em 2010. Bruno, como você vê essa repercussão negativa do movimento feminista depois do ajuste da contratação? Não é pertinente, não é a pergunta da pauta. Quando a pergunta agradou, Bruno agradeceu a oportunidade e falou em recomeço. Eu venho me preparando há bastante tempo. Eu acho que
Passar onde eu passei não foi fácil. O presidente do Boa, Roné Moraes, minimizou a perda de 2 patrocínios do clube após o anúncio da contratação do goleiro. Nós sabíamos que ia ser polêmica a contratação do Bruno, principalmente pelo seu passado. Mas eu tenho que pensar daqui para frente no ser humano. Culpa da morosidade da justiça brasileira, né, Celso? Pois é, uma vez cumpridas as obrigações da justiça, é um homem pronto para recomeçar. Mas ainda não terminou. Não, ainda não terminou. E foi uma atitude de risco do Boa Esporte. Agora, não faz sentido contratar um goleiro, né? Num primeiro momento, primeira instância, condenado por assassinato e não poder falar sobre o caso. Não faz sentido nenhum. Nenhum. E amanhã, São Paulo e Palmeiras voltam a campo pela Copa do Brasil e também pela Libertadores. Isso, o São Paulo amanhã enfrentou a ABC de Natal pela Copa do Brasil, depois de ter vencido o primeiro jogo por 3-1 em casa. E o Palmeiras faz a sua segunda partida pela fase de grupos contra o Jorge Wilstermann, da Bolívia, no Allianz Parque. Rapidinho hoje, Celso, muito obrigada, viu? Okay? Boa noite para você. É com você, Gabriel. E às vésperas da eleição que deve renovar o parlamento do país, a Holanda segue em clima de indecisão e tensão. Segundo pesquisa divulgada hoje, 60% dos quase 13 milhões de eleitores do país continuam indecisos. Com um número recorde de 28 partidos, a previsão é de que o próximo governo holandês seja composto por 4 ou 5 partidos, uma coalizão difícil por causa da diferença de ideologias entre as legendas. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. A Holanda é um país pequenininho, com apenas 17 milhões de habitantes, mas é também um dos países mais ricos do mundo, com 50 mil dólares de renda anual per capita, 4 vezes mais do que o Brasil. Mas não é por isso que a Holanda será, amanhã, quarta-feira, o foco internacional das atenções. O país renova o parlamento de 150 cadeiras e existe a possibilidade da extrema-direita chegar em primeiro lugar. Se isso acontecer, Geert Wilders poderá virar primeiro-ministro. Deus nos livre. Wilders quer fechar a mesquita, quer colocar para fora refugiados sírios e imigrantes muçulmanos, quer retirar a Holanda da União Europeia e abandonar a zona do euro. As pesquisas eleitorais indicam que o partido de Wilders elegeria apenas 24 deputados. Mas uma grande presepada internacional praticada desde sábado pela Turquia criou um clima favorável para a extrema-direita holandesa. Aconteceu o seguinte: a ditadura disfarçada da Turquia convocou um referendo. Moram na Holanda 400 mil imigrantes turcos. E o ministro turco das Relações Exteriores programou um comício na Holanda para os compatriotas. Mas a Holanda também está em período eleitoral e proibiu que o avião do ministro aterrissasse. Isso também porque o ministro não aceitou a exigência de limitar os compromissos políticos a lugares fechados. Sentindo-se melindrada, a Turquia rompeu relações diplomáticas com a Holanda e os holandeses se sentiram agredidos pela diplomacia de um grande país muçulmano. É muito irônico que o governo turco tenha se comportado, sem querer, como um cabo eleitoral da extrema-direita holandesa. Geert Wilders esfregou as mãos. As chances eleitorais deles voltaram a crescer. O que acontece na pequena Holanda é importante só para ela mesma, mas não vai faltar gente que interpretará a votação de Wilders como uma nova prova da onda conservadora em escala mundial. Uma onda que já retirou o Reino Unido da União Europeia e que já elegeu Donald Trump nos Estados Unidos. É assim que o mundo gira. Boa noite. E voltamos a falar dos 83 pedidos de inquéritos enviados por Janot ao STF. Agora há pouco, agências de notícias começaram a divulgar os nomes dos citados. Na lista aparecem a cúpula do Congresso Nacional, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM. Os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, o secretário-geral da Presidência, Moreira Franco, ambos do PMDB, das Comunicações, Gilberto Kassab, do PSD, de Relações Exteriores, Aloysio Nunes, do PSDB, os senadores Aécio Neves, José Serra, os dois também do PSDB, Romero Jucá e Edson Lobão, do PMDB. A lista inclui ainda os ex-presidentes Dilma e Lula e os ex-ministros Antônio Palocci e Guido Mantega, todos do PT. A seguir, entrevista com o deputado estadual do PT, Carlos Neder. Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, a minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime.
o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Eu não comecei no jornalismo, mas eu era comunicadora, eu fazia palestras. Então foi aí que eu descobri que tinha aptidão e interesse para o jornalismo. Escolher uma faculdade naquela altura do meu campeonato não era fácil. Eu tinha ali um nível de exigência, eu queria algo mais. E eu descobri a Faculdade de Jornalismo da Casper Libero, que era muito conceituada pelos resultados conquistados nesses anos todos. As habilidades necessárias para o exercício da função, eu precisava aprender de uma forma sistematizada com professores qualificados. E isso eu consegui na faculdade, aqui na Casper. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. Os milionários. Tem alguma coisa de valor no porta-luva? Bom, vai se preparando, porque você pode ser um deles. Chegou a nota do milhão da Prefeitura de São Paulo. Pedindo nota fiscal em prestadores de serviços, você concorre a R$1 milhão todo mês. Nota do milhão. Pede, que vale. Quem veste a nossa camisa tem opinião forte. O futebol tá muito chato, muita frescura, muito nhenhenhé. O grande problema do futebol chama-se gestão. Tem fair play. Tá com febre, tá com febre. E o mais importante, tem torcida. Muito obrigada por nos receber aí na sua casa. Faça parte da nossa torcida. Assista ao Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a decisão do PT na eleição do novo comando da Assembleia Legislativa de São Paulo. Entrevista o deputado estadual Carlos Neder, petista histórico e de intensa atuação na vida pública de São Paulo, onde já foi vereador e também já foi secretário municipal. Muito obrigada, deputado, por estar conosco. Amanhã, a Assembleia Legislativa vai eleger o novo presidente e a nova mesa diretora, ou seja, o comando da casa. Eu vi que a bancada do PT decidiu que vai votar no candidato do PSDB, Cauê Macris. E eu quero ouvir do senhor se essa é uma decisão aceita por toda a bancada. É mais do que isso. Houve ontem uma reunião da direção estadual do PT com a bancada e por 42 votos a 8 ficou decidido que a bancada teria autonomia de tomar uma decisão hoje dentro dessa lógica de composição, o que inclui o PSDB. Como é que ficou? E a reunião da bancada hoje decidiu que o PT vota no candidato indicado pelo PSDB e, em troca, fica com a primeira secretaria. Não é uma posição unânime na bancada e, particularmente, o deputado José Rilo, o Paulo Rilo e eu temos que decidir entre hoje e amanhã como é que nós vamos agir, uma vez que nós vínhamos questionando esta decisão. Bom, quando o senhor fala como vamos agir, a minha pergunta é, o senhor vai votar em Cauê Macris? Esta é a decisão do partido. Eu quero saber por tudo que nós fizemos, no meu caso, eu não votarei no deputado Cauê Macris. Isso pode trazer aí uma cisão, um racha no PT? Não, na verdade, nós votaremos, por exemplo, no candidato que foi indicado pelo PT para a primeira secretaria. Entretanto, nós gostaríamos de fazer um outro debate. As pessoas não sabem hoje o potencial da Assembleia Legislativa, que não é utilizado para analisar os problemas da população paulista, para fazer investigações, como é o caso, por exemplo, desta denúncia envolvendo Lava Jato, Andrade Gutierrez, Paulo Preto, Rodonel, e nós acabamos ficando muito enredados nessa política interna que tem na Assembleia Legislativa. Nós gostaríamos de uma Assembleia mais autônoma, que fiscalizasse o Poder Executivo e que chamasse o Tribunal de Contas do Estado a se explicar em relação ao trabalho que faz. Agora, deputado Neder, então o PT toma essa decisão de votar num
candidato, de partido historicamente adversário. A indagação que eu faço ao senhor é que custo político isso vai trazer para o PT, para a oposição? A oposição ficará amordaçada? É claro que há opiniões diferentes. Todos dizem, e esta é a intenção do PT, de que a oposição ao PSDB se faça com consistência, com seriedade e que tenha resultados concretos. Até porque todos nós estamos empenhados na candidatura presidencial de Lula, que nós entendemos fundamental, e nós queremos que São Paulo, de onde sairá um dos mais importantes adversários dele, seja um espaço em que nós façamos a comparação entre o que foi o nosso governo no plano federal e o que tem sido os governos do PSDB em São Paulo. Mas com que autoridade moral vocês ficam para estabelecer qualquer comparação quando, numa decisão como essa na Assembleia Legislativa, vocês institucionalizam o tomar lá da cá? Qual seja, o PT vota no candidato do governador Geraldo Alckmin, que é adversário do PT, e em troca da primeira secretaria e dos cargos que ela traz no pacote. Isso não compromete a imagem do PT e não esvazia o discurso de vocês para o que quer que seja? Todos nós defendemos o respeito ao princípio da proporcionalidade. E o debate que nós fizemos é no sentido de mostrar que há vários caminhos possíveis para que o tamanho da bancada do PT, a segunda maior bancada, seja contemplada na organização da estrutura e da direção da Assembleia. Independente de em quem vai se votar. Sim, isso é um critério, isso deveria outra ser coisa. O normal. Nós organizarmos a nossa atuação reivindicando o direito à participação proporcional na mesa diretora, sem que necessariamente precisássemos lançar a mão desse mecanismo. Nós até cogitamos a possibilidade de uma candidatura do PT à presidência para demarcar as diferenças que vemos no nosso projeto em relação à Assembleia com aquilo que tem sido a prática do PSDB à frente do Parlamento Estadual. Infelizmente, prevaleceu uma posição de ampla maioria de fazer essa composição e eu entendo que isso é um grave erro político que prejudica, inclusive, a nossa demarcação de projetos pensando em 2018 e nos problemas que estão dados hoje no estado de São Paulo. A última questão. Qual é a sua posição sobre a doação por Caixa 2 para políticos? Isso, no seu entender, deve ser anistiado? Há uma diferenciação em doação de Caixa 2 para políticos, de doação de Caixa 2 para enriquecimento pessoal? Existe um lado que é verdadeiro nessa história, que normalmente quando o candidato recebe este apoio, ele não sabe a origem. Na maior parte das vezes ele não sabe de onde proveio este dinheiro. Entretanto, alguns conhecem. E este jeitinho brasileiro que começa a ser discutido no Congresso Nacional tenta descriminalizar a questão do Caixa 2 como se a origem pudesse ser desconhecida daqui para frente. Eu acho que nós precisamos adotar medidas para que haja uma compreensão muito clara da origem desses recursos e nós não devemos retroceder naquela ideia de impedir o financiamento privado de campanhas e de partidos políticos, porque isso tem prejudicado os partidos e a política no país. Eu agradeço muito sua entrevista, deputado. Uma boa noite. Obrigado. Gabriel. Produção industrial brasileira cresceu em 12 das 15 regiões pesquisadas em janeiro pelo IBGE. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a atividade fabril avançou 1,4%, interrompendo 34 meses seguidos de queda. Em São Paulo, o principal parque industrial do país, a produção industrial teve alta de 1,2% em janeiro. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta, mais notícias em nossa edição das 10 com Gabriel Cruz e Juliana Verboni. Uma boa noite para você. Até às 10, eu te espero, hein? O melhor da gastronomia está no Todo Seu. Logo mais, 10h30 da noite.